Boa noite a todos, público presente, internautas que nos assistem, colegas da casa. Em primeiro lugar aqui, saudar o nosso presidente, novo presidente esse ano, Valdir, na sua primeira sessão ordinária, né? Nós tivemos uma extraordinária nesse decorrer aí, mas na sua primeira sessão ordinária eu espero que Deus o abençoe aí. Bem. E que faça que o senhor tenha discernimento aí para conduzir essa casa de uma forma com maestria aí. E como o senhor costuma dizer, é os mió, né? Os mió que está tendo. Senhor presidente, eu venho com algumas indicações aqui, tá? Primeiro de tudo, nesse recesso aí, nós tivemos aí a nomeação, a eleição aí dos novos conselheiros tutelares, e nos foi aqui colocado pelo Executivo que tudo que fosse possível fazer para ajudar o Conselho Tutelar seria feito, né? Todos os vereadores aqui lembram, foi estendido aí um tapete para que tudo que fosse possível ajudar os conselheiros tutelares. Então acho que está na hora da gente começar, né? Eu já tenho essa indicação feita, acredito que 2017, para que seja feita a pintura do prédio do Conselho Tutelar, manutenção. Outros vereadores já fizeram essa indicação também, porque vou usar aqui as palavras do próprio presidente, aquilo ali está parecendo uma chácara abandonada, né? Está largado, realmente está parecendo uma chácara abandonada. Então, senhor presidente, eu venho aqui com uma indicação, pedir para que o Executivo tomasse alguma providência quanto a isso. Também, alguns munícipes aí vieram me pedir, o pessoal um pouco mais ligado à ecologia, um pouco mais ligado aos animais, para que se fosse colocado, instalado placas de travessia de animais silvestres. O pessoal pode achar, mas o que vai adiantar? Eu concordo, eu acho que realmente não vai adiantar colocar placa. Foi um pedido dos moradores, inclusive os que vieram falar comigo, eu disse assim, com a qualidade de alguns motoristas que a gente tem na cidade, se você tiver uma mulher grávida atravessando a rua, é capaz do cara acelerar e querer atropelar. Quanto mais um animal silvestre. Então, eu acredito que isso seja uma questão inicialmente de consciência, né, senhor presidente? Não é necessário placa para que a pessoa possa frear para um animal que esteja atravessando a estrada. Afinal de contas, fomos nós que invadimos o habitat do animal, não é ele que está invadindo o nosso. Pegando também esse gancho, as águas. Nós estamos agora em janeiro, terminamos janeiro, época das águas. Nós temos aí uma incidência muito grande de enchentes, e não estou dizendo só no município, nós estamos dizendo aí no Brasil, nós estamos vendo, me solidarizando aí, esperando que Deus abençoe o pessoal de Minas Gerais, aí Belo Horizonte, aqueles locais. Mas eu vi uma postagem, uma pessoa me mandou, inclusive é uma poesia de um poeta lá de Belo Horizonte, que a poesia é bastante extensa, mas a parte que mais me chamou a atenção foi o seguinte: eu só queria passar. Isso é o lamento de um rio que foi sendo estrangulado pelas cidades, pelo concreto, pelas barreiras, e o rio diz que ele só queria passar. Ele pede desculpa por ter destruído casa, por ter destruído vidas, mas ele só queria passar. Foi o homem que entrou na frente dele. Então, me solidarizando aqui com o pessoal de Belo Horizonte e com os munícipes aqui de Arinu também. Nós temos vários transtornos aí de edificações aí que, infelizmente, por uma irresponsabilidade da parte imobiliária, ela acaba invadindo a área do rio. E o munícipe, ele compra o seu imóvel, ele vai construir, ele comprou, se está autorizado, ele vai construir. Só que, às vezes, a gente esquece que não é o rio que invadiu a casa do cidadão, é o cidadão que invadiu o leito do rio. Então, eu venho aqui solicitando, o que não é o caso, tá? Munícipes me pediram aqui para que fosse feita algumas obras aí de contenção de água em algumas ruas de loteamentos, inclusive a Rua das Amoreiras, a Rua das Pitangueiras, na Vila IP. Elas se encontram num local de declive, e esse declive recebe toda essa água. Mas por que essa água está lá? Por quê? Porque foi feito um desmatamento lá em cima. Foi aberta uma rua nova lá em cima, muitas vezes uma rua clandestina. Então, o que acaba acontecendo é que essa água acaba descendo e passando pela casa do cidadão. Também, falando sobre estradas, a nossa Benvenuto não, desculpa. Cadê? Eu fiz aqui a indicação dela. Tá. A Alberto Tofanin e a Pedro Tofanin, que também são estradas aqui que dão acesso ao nosso escoamento. O escoamento da nossa produção agrícola passa quase todo por essa estrada, e ela está em condições lastimáveis. Então, nós sabemos da urgência desse trabalho, que o nosso setor aí de serviços gerais, o Beto, inclusive falei com ele hoje sobre um outro caso,
de uma rua que também está com problema, e ele se colocou de pronto, olha, João, assim que nós tivermos condições, nós vamos consertar. Mas, infelizmente, consertar a rua na época de chuva é chover no molhado, né, como a gente costuma dizer. Esse serviço teria que ter sido feito em agosto, julho, agosto, setembro, e feito um trabalho preventivo nessas áreas. Senhor presidente, existem algumas outras indicações aqui que inclusive são repetidas. Na verdade, eu as fiz já repetindo de outros vereadores. Eu não vou citar outras aqui, eu vou citar uma só em especial, porque senão eu vou tomar o tempo e os outros vereadores vão querer falar. Uma indicação do vereador Edson César Bego, tá? Sobre a rotatória e o asfaltamento daquele trecho lá na descida do Morro Azul, que entronca com a saída. O Edson Bego já havia feito essa indicação, eu a repeti e hoje ele está repetindo. Isso significa que a obra ainda não foi feita. Uma obra tão fácil, tão simples de ser feita, uma rotatória, que mais hora ou menos hora vai ocasionar algum acidente lá. E eu espero que não com óbito. Já ocorreram alguns acidentes, mas eu espero que ninguém venha a óbito logo ali. Que aí, eu acho que aí vai acabar acontecendo. Senhor presidente, sobre as indicações, era só isso que eu tinha para dizer, e a gente volta depois para falar na palavra final. Mais uma vez aqui. Senhor vereador, o senhor pode contar com o meu voto favorável a esse requerimento, tá? Porque eu acredito que nós estamos aqui realmente para fiscalizar. É óbvio que a gente não pode começar a fiscalizar no último ano de mandato, é claro, nós devíamos ter começado a fiscalizar isso aqui desde o primeiro ano de mandato. Desde 2017, que esses requerimentos deviam ter sido feitos, deviam ter sido solicitados. Eu passo quase que frequentemente ali por aquela estrada e realmente o aterro sanitário é preocupante. Mas não é de agora que ele é preocupante, há muito tempo ele já é preocupante. Mas eu acredito que sem muita delonga aqui, eu acho que o senhor pode contar com o meu voto favorável e acredito que o senhor pode contar com o meu voto favorável para todo e qualquer requerimento que seja feito nessa casa. Porque eu nunca votei negativamente a um requerimento, ao contrário de minha pessoa. Mas o senhor pode contar com o meu voto e reiterando, para qualquer outro requerimento eu sou favorável. Obrigado, presidente. Mais uma vez aqui, senhor presidente. Como eu já disse na palavra anterior, vereador, conta comigo, com o meu voto favorável a esse requerimento, tá? Requerimento é um instrumento que essa casa tem para que a gente possa realmente fiscalizar. E acho realmente que o senhor tem razão. Nós temos realmente que fiscalizar, principalmente porque a gente sabe da gestão anterior. A nossa última secretária, eu acho que, além de tudo, a gente tem que preservar a imagem dos secretários que já passaram e dos que vêm por essa casa, tá? Então, eu acho que o senhor tem razão em fiscalizar realmente. Não só o senhor quer analisar, eu também quero analisar esses contratos, os anteriores e os futuros. Tá? Sobre esse contrato do final de ano, foi um contrato no valor de 2,5 milhões. Eu questionei, no dia que nós tivemos audiência pública aqui sobre os gastos do último quadrimestre, eu questionei esse contrato. E nos foi explicado, os vereadores que estavam aqui, que esse dinheiro não existe em caixa. É um contrato que foi firmado no valor para possíveis obras, possíveis reformas e possíveis ações do Executivo na educação. Então, eu gostaria também de acompanhar esse contrato, ver esses gastos. Agora, reitero aqui, o senhor tem razão, eu acredito que o senhor tem razão. Eu acho que tudo que a gente pudesse se precaver, se nós fizermos uma gestão e nós temos aí a tranquilidade de saber que nós fizemos um trabalho correto, eu acho que nós temos realmente que pegar esse documento e comparar com os próximos para que nós possamos ter essa certeza, né? Porque certeza eu acredito que a gente só tem da morte, né? A gente não tem certeza de mais nada. Tudo é mutável. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, eu acho que nós temos que ter bastante atenção nesses próximos contratos e gostaríamos também de analisar os anteriores, né? Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não gostaria de me tornar aqui um cara repetitivo, tá? Mas pode contar com o meu voto, vereador. Pode contar com o meu voto no requerimento. Haja visto, senhor presidente, que o meu primeiro requerimento feito nessa casa em 2017 foi sobre cargos comissionados, sobre capacitação profissional. Foi um requerimento, não diria, não com o mesmo teor, mas com a mesma intenção. E, vereador, mesmo dizendo, na ocasião,
O senhor, sentado ali naquela cadeira, o senhor olhou para mim e disse assim: vereador, eu acho isso desnecessário. Se o senhor quiser saber dos confessionários, é só o senhor pedir na prefeitura. Não sei se o senhor recorda de... Ah, óbvio, claro, sem problema. Abre lá. Então, vereador, na ocasião achei desnecessário. Estou achando necessário, tendo em vista que eu fui citado como presidente dessa Câmara, onde está correndo um processo judicial. Então, nada mais eu tenho que ter essas informações para me alimentar o próprio processo. Com certeza. Só por isso que eu estou requerendo esse requerimento. Eu entendi perfeitamente, vereador, que o senhor precisa é disso documentado. Tá? O senhor precisa disso em papel para que possa ser feita essa defesa. Concordo plenamente, foi como eu falei. Só que na ocasião, criou-se aí uma balbúrdia, porque não precisa, o vereador está querendo fazer graça, está começando errado. Então, o senhor vê, e o senhor vai entender muito bem o que eu estou dizendo, qual é o posicionamento de um vereador tido como oposição e situação. Na ocasião, o senhor era situação. Tá? Então, eu acho que entenda, para o bom entendedor, pingo e letra, né? A gente não precisa colocar isso de forma diferente. Concordo plenamente com o senhor em pedir isso, tá? E mais uma vez estou dizendo, qualquer requerimento que vier dessa casa, seja de qualquer vereador, se for para a gente saber qual a quantidade de papel higiênico que se compra na prefeitura, conta com o meu voto, eu também quero saber. Não, não está comprando? Não tem dinheiro. Nós vimos aqui a nossa prestação de contas aqui, inclusive, isso é um assunto para a palavra final, mas não tem como pedir que não está comprando. Essa foi boa, hein? Então, senhor presidente, é isso que eu tinha aqui para colocar sobre os requerimentos, todos eles em sequência, tá? Eu acredito que todos são válidos, quiçá esse ano nós tenhamos mais, né? Quiçá esse ano eu tenha, de repente, aqui alguém para vir junto nessa banda tocando para a gente começar a cobrar o executivo, tá? Eu espero que isso aconteça. Ano de eleição, então eu acho que está na hora da gente começar. Na verdade, não está na hora. Isso devia ter acontecendo desde 2017. Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Senhor presidente, colegas da casa. Senhor presidente, como eu já mencionei aqui, nessa última semana nós tivemos aqui uma audiência pública dos gastos do último quadrimestre do ano de 2019. E me surpreendeu, porque nós tivemos uma arrecadação maior do que a estimativa, né? Não foi uma coisa assim absurda, mas foi uma arrecadação maior. Porém, os gastos foram maiores ainda do que a estimativa. Aí fica difícil, né? Então, eu acho que é uma premissa aí de qualquer tipo de administração. Você quer administrar bem, gaste menos do que você ganha. Isso aí eu acho que a gente aprende desde criança, né? Você quer guardar dinheiro, quer ter, quer fazer, quer comprar, gaste menos do que você ganha. E, infelizmente, isso não está sendo aplicado. Nós tivemos aí um percentual aí de folha de pagamento acima do que é permitido pela Justiça, que são 54%, tá? Tivemos um percentual acima disso, então fica complicado. Eu solicitei também nessa audiência, porque essa audiência pública, antes dela, nós tivemos aqui uma audiência extraordinária, que foi para que nós aprovássemos essa verba do pré-sal de 1.007.000, para que essas verbas fossem usadas para contrapartida em algumas outras verbas do governo. Então, para ser bem simples, o governo nos manda 9, nós temos que colocar 1 para que ele mande esse 9. Como nós não tínhamos esse 1, ele não mandava os 9, que foi o caso do ginásio de esportes, que foi o caso de outras verbas de asfaltamento, que foi o caso das verbas do esporte que eu consegui, verbas de asfaltamento que eu consegui. O município não tem o dinheiro para dar a contrapartida, o governo do estado não vai mandar, sem contar a nossa famigerada CND, né? Certidão Negativa de Débitos, que foi tão falada aqui nessa casa desde 2017. E uma das coisas que eu questionei, vereador, Chiquinho, falando com ele aqui sobre o ginásio de esportes, foi orçado em 300 mil, né? Não, 460 mil. Tá? Foram feitos alguns aditamentos, foram feitas melhorias, algumas coisas que não estavam orçadas, esses 300 mil, foram acrescentadas no edital de obras. Então, o que eu fiz? Eu fiz um pedido verbal. Eu gostaria de ter esse cronograma de obras, os custos das obras, eu gostaria de ter isso em mãos.
Mas, se de repente isso não chegar, não custa nada a gente fazer um requerimento, né? O vereador se propõe aqui fazer um requerimento para que a gente saiba onde é que foram gastos esses outros 160 ou 170 mil no orçamento. Esse dinheiro também foi usado para as obras de asfaltamento da Carlos Gomes, da Dante Alighieri, para ginásio de esportes, como eu já disse, e para término daquelas obras na parte de baixo, lá perto do Jarinu Futebol Clube, que é a transição daquele córrego que passa ali por baixo, para terminar a canalização, que aqueles monumentos de concreto estão lá há anos e anos e ninguém toma providência sobre aquilo. Então, aquilo acaba enfeiando a parte da cidade, é um risco que acaba correndo. Nessa chuvarada agora, com aquela canalização, é um milagre não ter acontecido uma enchente, como já aconteceu ali naquele local. Então, vamos tentar prevenir, vamos fazer essa obra. Maravilha, a prefeitura pediu, essa casa entendeu, concordou. Então, ao contrário de que é ventilado por aí, vereador está desviando verba. Não, o vereador não está desviando verba de nada. O vereador está aqui só para fazer o que é correto, o que é da sua consciência. O vereador já falou sobre as chuvas, a situação das nossas estradas está calamitosa, né, vereador? Está realmente uma calamidade. Já falei sobre o asfalto da Carlos Gomes. Vereador, carnaval. Tema polêmico, né? Sou fãzaço de carnaval. Desde moleque eu pulo carnaval. Mas na minha porque assim, uns gostam, outros não gostam. Os que não gostam são ferrenhos em dizer, não, o dinheiro tem que ser investido em saúde, tem que ser... Eu concordo. Só que eu acho que devia existir uma abertura para o próprio carnaval, para que a iniciativa privada bancasse isso. Que o dinheiro público fosse bem limitado quanto a isso, se limitando à segurança e se limitando à saúde, só. Eu acho que a iniciativa privada, como o próprio vereador disse, eu concordo plenamente em número, gênero e grau. O comércio está falido. Então, o que acontece? O carnaval ele fomenta isso, o carnaval traz turistas para cá, ele vende, então, já que a iniciativa privada tem lucro com isso, por que não ela investir mais? Né? Empresas cervejeiras, a gente sabe que eles têm interesse nisso. Então, eu acho que seria viável um estudo. Recolhe imposto, com certeza. Com certeza. Com certeza, não tenha dúvida. Sim, ela tem o retorno disso. Movimenta o comércio da cidade, vereador. Não tem nem dúvida disso. Que movimenta, movimenta. Sim, concordo plenamente. Está coberto de razão. O vereador falou sobre a Univesp, né? O vereador Rodrigo Batistel falou sobre a Univesp. Muito bem, parabéns aí pela conquista aí. Na realidade, essa Univesp, como ele mesmo já citou, em 2018 eu estive lá no Palácio com o então governador Márcio França, junto com o deputado Júnior Aprilante e o senhor Ricardo Bocalon, que foram as pessoas que idealizaram a Univesp. A Univesp, na ocasião, traria para Jarinu 4 cursos superiores online, com professores de USP, Unicamp, Unesp, faculdades estaduais e federais. São esses professores que dariam aulas online. E a justificativa a esse vereador aqui foi que ficaria caro, não tinha local para se usar isso, sendo que nós temos uma escola em Jarinu com tempo ocioso no período da noite, desde 2017. Então nós necessitaríamos de um profissional que seria treinado pela equipe da Univesp, para que ele ficasse como monitor nesse empreendimento, vamos dizer, da prefeitura. E 50 computadores. Eu inclusive me propus a fazer aí, como a gente diz, né, correr a sacolinha com alguns empresários para que se conseguisse esses computadores. A porta se fechou imediatamente. Não, nós não conseguimos, não podemos, nós não temos como. Eu trouxe toda a documentação, era assinar, despachar. Hoje nós estaríamos com a segunda turma da Univesp, com os cursos de pedagogia, administração, matemática e logística. Seriam 4 cursos superiores, tá? Inclusive na ocasião eu até fiz uma brincadeira, né? Nós não conseguimos universidade, nós temos um curso técnico pelo menos, né? Que é a ETEC. Então, não conseguimos um, mas conseguimos outro. Mérito. Tá?
mas nós preferiríamos uma universidade aqui no município, que nós estamos extremamente carentes de pessoal capacitado. O vereador citou sobre a Cruzaço, né? Vereador, o senhor tem razão. Eu tenho um chavão que eu costumo usar, que é o seguinte: uma empresa privada, ela preza por lucro, tá? Ninguém monta uma empresa se não for para ter lucro financeiro, dinheiro, tá? Se ela não for bem administrada, ela quebra, concorda comigo? E a empresa pública, prefeitura municipal, qual é o lucro da prefeitura municipal? Que ela não deixa de ser uma empresa. Qual o lucro da prefeitura municipal? Prestação de serviço. Esse é o lucro da prefeitura municipal. Se a prefeitura não está prestando serviço dignamente, da forma como teria que ser, ela está quebrada. E ela vai quebrar. Tá? Então, isso é o que vai acabar acontecendo. Se ela não presta serviço, ela vai quebrar. Isso é notório, não tem como não quebrar. Eu acho que eu já falei bastante, né? Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer os meus agradecimentos e desejar aqui, parabéns, já que meu tempo está acabando. Eu queria só parabenizar aqui 2 colegas atletas daqui de Arinu que foram participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu sem kimono, que a gente chama de no-gi, que é o Narciso e o Augusto. Tá? Narciso, segundo colocado no Campeonato Mundial de no-gi. Augusto teve suas lutas, infelizmente foi prejudicado pela própria administração da coisa. A gente sabe que sempre tem um pouco de politicagem nesse tipo de coisa. Então ele foi prejudicado, mas teve um desempenho também fantástico. Então, parabenizar os 2 atletas daí, da União Dojo Jiu-Jitsu, que é a equipe da Prefeitura Municipal, o programa da Prefeitura Municipal. E parabenizar também aqui uma senhora, a dona Júlia, mãe do seu secretário de Agricultura, seu Zé Carvalho, que completou agora 105 anos. Então, 105 anos é muito tempo, gente, é muito tempo. 105 anos vivendo, olha, ela já viu muita coisa, ela já viu guerras, ela já viu muita coisa. Então, só queria deixar aqui que Deus abençoasse, tá? A dona Júlia, o nosso secretário também, e a todos aqueles que têm aí uma pessoa na família que tem tanta idade assim. A gente costuma não dar muito valor para, velhinho, velho, viu? A experiência deles conta muito, muito, e a gente sabe disso. E uma família, um país, uma cidade que não tem paciência